Olá pessoal, estou trazendo mais um vídeo aí para o canal, tá bom? Iremos trabalhar com os concursos do estado do Amazonas, ok? Quem puder se inscrever no canal, ativar o sininho e curtir o vídeo, iremos agradecer, tá bom? Então fique com o vídeo aí e até a próxima. Olá pessoal, iremos aí trabalhar dois pontos, né? Principalmente o item 8º do conhecimento específico para o cargo de vigia, ok? Poluição ambiental e mudanças climáticas. Também, pessoal, alguns tópicos da parte de engenharia ambiental, tá? Tópico 34, 38, 11. Então, são vários, né? Dentro da parte da engenharia ambiental, ok? E do de vigia especificamente. Como é esse tema, esse tópico 8, poluição ambiental e mudanças climáticas, ele é bem amplo, ele acaba pegando certas partes, né, de diversos temas, ok? E também atualidades, tá pessoal? As questões de atualidades hoje são muito em cima de ambiente, meio ambiente, ok? Então vamos lá. Poluição ambiental e mudanças climáticas. O que é poluição ambiental? Temos uma definição jurídica, certo? Que diz que é o conjunto de condições, leis, influências e interações de ordem física, química e biológica que permite, abriga e rege a vida em todas as suas formas. Ok, pessoal? Então, iremos contar um pouco da historicidade, né, dessa parte de poluição, ok? Então, historicamente, temos um agravamento da situação ambiental no planeta, teve início, né? Isso é o agravamento, tá, pessoal? Não é o início da poluição, não, é o início do agravamento. No século XVIII, após a Revolução Industrial, que foi a primeira, né? Teve a primeira e a segunda. Como sabemos, a melhoria das condições de vida da sociedade verificada a partir desta época. O que acontece, pessoal? Na época, um país ele se mostrava em desenvolvimento quando ele estava poluindo. Então, isso aí era moda, né, nos países. A poluição para eles tinha o sentido de desenvolvimento industrial e tudo mais, ok? Então, aí, a partir dessa época, contribuiu para o crescimento populacional, né? O qual gerou a necessidade de investimentos em novas técnicas de produção voltadas ao atendimento da demanda. Uma das principais causas também é a concentração, né? Então, pessoal, o que acontece? Esse investimento, novas técnicas de produção. Note, pessoal, que a evolução tecnológica, né, ela não é a partir de hoje, né? Uma máquina antigamente de simples era vista com alta tecnologia. O que hoje é piada para vocês, né, para todos nós. Por exemplo, aquele primeiro celular, aquilo ali era algo muito tecnológico, né, para sua época, ok? Então, o que acontece? Teve o crescimento cada vez maior de bens e serviços. Tal fato resultou na intensificação da exploração de recursos naturais. Que esses recursos naturais, pessoal, eles são a matéria-prima. Não tem como você produzir um remédio, você produzir qualquer coisa, tudo vem da natureza, ok? É o ferro, o alumínio, ok? Tudo ele vem de lá, é a matéria-prima. Então, para que possa ter matéria-prima, temos que ter os recursos naturais. Essa é a ideia.
E com o crescimento desordenado, isso gera um aumento da produção de resíduos poluentes. E a natureza, ela chega num certo ponto que ela não consegue se regenerar, ok? O que se verificou desde então foi que o desenvolvimento da sociedade humana não se fez acompanhar do controle e planejamento, como eu acabei de explicar para vocês. Isso também, né, através da globalização que existiu, que existe, né, que é a diminuição do espaço, né, pessoal, tem tudo a ver com o tempo de certas viagens ou telecomunicações, interações em uma amplitude maior. Isso aí também é um caso. Também temos os compromissos internacionais, né, que teve, são vários protocolos o protocolo de Kyoto, né, a ECO 92, temos também o relatório de Brundtland, temos a lei inicial, um fato jurídico que teve uma amplitude maior, que foi a 6938 de 81, que ela traz em si, como é que eu posso dizer, uma lei inicial, né? Porque tínhamos vários fragmentos, como a lei de 1934 da água, né? Também temos outras posterior, antes a 6938. Então temos apenas a globalizar desigualdade social, desemprego crescente e estrutural, poluição e esgotamento de recursos naturais, desastres ecológicos. Então isso aí está voltado em um fato, né? Uma coisa puxa a outra, ok? Hoje, amparados por dados técnicos, né, que certos países não acreditam em muitos dados técnicos, bem como pela análise de casos concretos, né, que nós podemos ver hoje as mudanças climáticas, né? No final irei dizer quais são as principais que caem nas bancas. Então, as condições físicas do meio ambiente têm se agravado de forma alarmante em função da ação do homem. A situação de rios, de lagoas, de praias, hoje poluídos, eram outrora opções de esporte e lazer para toda uma geração. Isto vejam vocês há poucas décadas atrás. Isso aí, com certeza, todos vocês já ouviram falar, seus avós, seus bisavós, aquilo que hoje em dia, aquele certo curso, né, de água, né, corpo hídrico, aquele recurso natural, ele antigamente você tomava banho e tudo mais, hoje em dia está poluído por vários meios, né, principalmente a urbanização desordenada, indústrias e tudo mais. Embora hoje em dia temos o plano diretor, que é onde fala a estruturação, onde deve ter as indústrias, onde deve ter a urbanização e tudo mais, mas antes disso não havia, ok? Então, o que é poluição ambiental? Poluição ambiental é o resultado de qualquer tipo de ação ou obra humana capaz de provocar danos ao meio ambiente. É a introdução na natureza de substâncias nocivas à saúde humana, aos outros animais e ao próprio ambiente, que altera de forma significativa o equilíbrio dos ecossistemas. Ok? Alguns dos vilões da saúde humana, principais causadores da poluição ambiental, são a poluição do ar, queima de combustíveis fósseis, degradação do solo e das águas com o uso indiscriminado de agrotóxicos, etc. A poluição sonora, a visual, a radiação nuclear liberada pelas usinas, entre outros. Então, vamos dar um enfoque para a poluição do ar e a poluição das águas, ok? Que são as questões que mais caem. Poluição ambiental representa a degradação do solo, das águas e do ar,
o que compromete a capacidade das próximas gerações de suprir as suas próprias necessidades. Como eu disse anteriormente, né? Se a matéria-prima vem dos recursos naturais, se eu acabar com os recursos naturais, da onde irei tirar a matéria-prima? Ok? Então, pense nisso. A humanidade depende da disponibilidade de recursos naturais do planeta, e essa difícil conciliação entre o desenvolvimento e a sustentabilidade tem despertado o mundo para a progressiva redução da poluição ambiental. Então, é um fato hoje em dia que preocupa o mundo em geral, principalmente o efeito estufa, né, pessoal? Ele é global. O que produzimos aqui afeta Japão, do outro lado do mundo, ok? Então, é um efeito, né, que se espalha. Por exemplo, lá na Antártida, não tem um nível de poluição que possa fazer o derretimento das calotas polares. Mas o que? A poluição da China, Estados Unidos, que são os maiores poluidores, né, dos gases dos efeitos estufas, eles chegam até lá. Aí tem a redução da camada de ozônio, né, que chamam de buraco, mas não é buraco, é a redução de uma camada, ok? Então, a poluição atmosférica é um dos problemas mais sérios das grandes cidades e também um dos mais que causam danos à saúde. A poluição do ar é resultado do lançamento de enormes quantidades de gases e partículas na atmosfera, causando desequilíbrio do já existente. Ok? Note, pessoal, o efeito estufa é um fenômeno natural, ok? Não é causado pelo homem. O que é causado pelo homem é o agravamento do efeito estufa. Sem o efeito estufa, pessoal, não haveria vida na Terra, porque o grau, né, que íamos ter aqui em toda a Terra era menos 18, ok? Então precisamos disso. Só que o agravamento do efeito estufa, isso causa, né, muitos problemas. Então, os principais poluentes lançados. Então, os principais poluentes não são os principais gases, tá? É diferente, eu irei falar depois. Tem alguns que são também. Então, os principais poluentes lançados na atmosfera: monóxido de carbono, que é o produto da queima dos combustíveis; dióxido de enxofre, produto da combustão do enxofre presente nos combustíveis tóxicos; monóxido de hidrogênio e dióxido de nitrogênio, resultantes de qualquer combustão que ocorra na presença de ar atmosférico; dióxido de carbono, né, que é o mais famoso, produto de qualquer matéria orgânica, embora encontrado naturalmente na atmosfera, quando lançado em excesso provoca desequilíbrio. Exemplos: chuva ácida, o efeito estufa, inversão térmica, ilha de calor, destruição da camada de ozônio, são algumas das consequências da poluição do ar atmosférico. Então, os gases do efeito estufa, quais são? Conforme o protocolo de Kyoto: CO2, dióxido de carbono; N2O, óxido nitroso; CH4, metano; CF6, que é o clorofluorcarbonetos; HF6, hidrofluorcarbonetos; PF6, perfluorcarbonetos; e SF6, hexafluoreto de enxofre. Poluição das águas, como eu falei para você, ia trazer os dois principais temas, né? Temos poluição sonora, poluição do mar, poluição atômica, então temos vários tipos, mas as principais são os dois, tá, pessoal? Poluição das águas é a contaminação dos recursos hídricos do planeta, uma verdadeira ameaça à vida. As fontes de água doce, as mais vitais para os seres humanos. Note que a quantidade de água doce hoje em dia é muito inferior à água salgada, ok? Temos alguns processos de estudos para a parte de dessalinização, né, que é retirada do sal da água, do mar. Temos vários processos de estudos aí, mas o que temos que fazer é que essa água doce é finita, limitada, e temos que fazer o máximo para preservar, para termos água doce, porque a dessalinização é um valor muito grande esse processo, ok? Então, muitos lugares do planeta correm o risco de ficar definitivamente sem água. Note, pessoal, que o valor do consumo de água per capita
Em certos países varia muito, tá? Hoje em dia tem gente que tem menos de 1 litro de água por dia, per capita, né? Para viver. Então varia muito. Hoje temos sorte que a maior parte da água do planeta, né, doce, está aqui no nosso país. Nas grandes aglomerações urbanas, o problema da poluição das águas atinge proporções catastróficas, onde uma infinidade de fontes poluidoras, tanto na forma de esgotos domésticos como de efluentes industriais, acima da capacidade de absorção pelos organismos compositores e de resíduos inorgânicos não biodegradáveis, muitos inclusive tóxicos e cumulativos, são despejados nos rios, lagos e oceanos. Esse daí é a poluição do solo, né, e das águas. Poluição do solo, você joga certos resíduos, né? Esses resíduos podem ser perigosos, inertes, não inertes, então tem vários processos. O que acontece? A água pluvial vem, né, e cai por cima desses resíduos e gera o chorume, né? Ou então a contaminação e passa a ser efluente, ok? E isso chega até o lençol freático e contamina, gera doenças e outras coisas, né? Temos esses problemas também industriais, quando não tem uma ETE, que é Estação de Tratamento de Esgoto, tenha um controle, né, pessoal? Porque até 5%, né, do efluente ele pode voltar a ser ao normal quando chega a certos cursos hídricos, né? E isso aí é um problema que está vindo aí. Poluição do lençol freático, acabei de falar para vocês, são as águas subterrâneas com pesticidas usados na agricultura e com o chorume dos lixões, e também uma tragédia ecológica que causa poluição dos mananciais. Por que esse problema, pessoal? O lençol freático, ele não é uma certa área pequena, né? Então o lençol freático ele se expande a 30 km, 40, 50 km, depende. Então é uma área muito grande, por isso é uma preocupação com isso, ok? Principalmente, né, os pesticidas da agricultura, que às vezes a pessoa aplica aqueles pesticidas além da quantidade que era para ser aplicada. Isso gera uma contaminação muito grande. Também não sabemos ainda as causas que podem ter esses agrotóxicos, né, pessoal? E o chorume é o famoso suco do lixo, né, pessoal? É aquela água que sai do lixo, onde tem aquela certa quantidade na esquina, né, de certos bairros aí. Aquilo ali gera o chorume, né, e junta tudo que não presta e vai para os lençóis freáticos. Então, quais são as principais mudanças do clima que eu falei para vocês? Primeiro, o aumento do nível do mar. Pesquisas apontam que o nível dos mares tem subido de modo assustador e preocupante nos últimos anos. Entre os anos 2004 e 2015, o nível aumentou entre 25% a 30% mais rapidamente do que quando em comparação ao período de 1993 a 2004. Então, o que acontece? Certas cidades serão cobertas pelo nível do mar, né? Isso aí hoje há uma grande preocupação, né? Aquela saída de certas pessoas indo para outros locais, porque existe aí esse problema, né, pessoal? Que aumenta o efeito estufa e derrete as calotas polares e aumenta o nível do mar. Queda da produtividade rural. Estima-se que com o aumento gradativo das temperaturas e a produtividade do campo em âmbito global apresente queda de 5,3% ao ano. Somente em 2016, mais de 900 mil pessoas perderam seus postos de trabalho por conta das mudanças climáticas, principalmente em países asiáticos como a Índia. Okay?
porque existem certas plantas que, se aumentar um grau, elas não conseguem produzir, não conseguem. Então, tem toda uma desordem, né, pessoal? As mudanças climáticas, elas têm toda uma desordem. Quando chovia num período, aquela quantidade passa a chover o triplo para o ano todo, né? Que nós vimos aí nos jornais que diz que naquele período choveu para o ano todo, para o mês todo, para aquele período todo. Então, o período de inverno se prolonga, o período de verão se prolonga. Então, há toda uma desordem quando acontecem essas mudanças climáticas. Isso acaba afetando diretamente a produção rural. Isso quer dizer o quê? Terá menos alimentos na mesa do cidadão. Tem todo um critério. Maior exposição a ondas de calor. Entre os anos 2000 e 2016, o número de indivíduos expostos a eventos com fortes ondas de calor aumentou de maneira significativa, 125 milhões, considerando a alta do recorde de exposição de 2015, quando uma média de 175 milhões de pessoas foram expostas a alta temperatura. Também você vê no jornal, né, aquelas pessoas sofrendo com muito calor, né, além do que era esperado, recordes em cima de recordes. Isso aí faz com que as pessoas sofrem com aquela exposição de calor. Então, a estimativa é 1 bilhão de pessoas até o ano de 2050. Quer dizer o quê? Que a temperatura irá aumentar cada vez mais. Catástrofes naturais. Episódios extremos da meteorologia, principalmente os relacionados a fortes ondas de calor e secas, têm acontecido em todo o mundo. Para se ter uma ideia, um estudo conduzido por climatologistas concluiu que o volume de incêndios em florestas secas, furacões e inundações causadas apenas por mudanças climáticas no mundo dobrou da década de 90 para cá. Aqui no nosso estado, né, também no último inverno aí, último verão, teve recordes de queimas, né, de focos de incêndios. Então isso aí também acontece até aqui onde nós moramos, ok? Diante disso, a violência em tufões, que são mais recorrentes, em vez de certas regiões acontecia 2, 3 vezes, agora está acontecendo 6, 7 vezes. Então o poder de destruição é cada vez maior, principalmente em países do leste, do sul asiático, tais como Japão, China, Taiwan, Coreia do Sul e Coreia do Norte. Efeito estufa, que eu acabei de explicar para você: concentração de metano, dióxido de carbono, óxido nitroso, os 3 principais. Alcança concentração recorde no ano de 2017, enquanto a proporção desses gases era de 400 ppm partes por milhões. Em 2015 e 2016 chegou a 403 ppm partes por milhão, né? Então, quando em relação ao período pré-industrial, a concentração é 145% maior, para você ter uma ideia. Então, além de dobrar, aumentou mais 45%. Mais de 1.600 espécies afetadas. Atualmente o mundo consta com pouco mais de 8.600 espécies ameaçadas de extinção. Isso aí se chama o crescimento desordenado, né? Chegará um momento que essas espécies não terão para onde ir e irá ser extinta cada vez mais. Não temos para onde correr, né, pessoal? O homem, ele pensa só no desenvolvimento e no valor econômico do seu bolso, né? Ele quer cada vez mais ficar rico, milionário, bilionário, trilionário, sei lá o que, e acaba esquecendo, né? Isso aí. Quando ele chega nos 85, 90, ele se arrepende, vê que aquela riqueza ele não irá levar, né, e acabará prejudicando os netos, bisnetos dele de ver certas espécies que ele via antes. Isso aí é a consequência, né? Então, 1.688 espécies sendo diretamente afetadas pelas mudanças climáticas no mundo. Isso é diretamente, tá, pessoal? Então, valeu aí, até o próximo vídeo.